Como encontrar casa barata aqui em Portugal para arrendar? Fica até o final desse vídeo que eu vou te contar 3 dicas infalíveis para você encontrar casa barata aqui em Portugal e conseguir arrendá-las. Olá a todos, eu sou Arnaldo Mendes, moro aqui em Portugal há caminho de 6 meses e nesse canal eu abordo sobre a minha trajetória de um imigrante. E se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, então já se inscreva no canal para não perder as próximas embarcações. É isso e bora pro vídeo. E a primeira dica é: procure casas afastadas dos grandes centros. A maioria das pessoas que vêm aqui em Portugal decidem morar em Lisboa, no Porto ou no centro de outras cidades. Mas lá no centro dessas cidades o aluguel, o arrendamento nesse caso, acaba ficando mais caro e o custo de vida acaba ficando mais elevado. Porém, em cidades afastadas dos grandes centros, o custo de vida é mais econômico, a pessoa acaba poupando mais. Por exemplo, em Azambuja é uma cidade que fica um pouquinho afastada de Lisboa, né? Tá nos arredores de Lisboa e, querendo ou não, o custo de vida e o preço das casas acabam sendo um pouquinho mais em conta do que em Lisboa. Muita gente fica com medo de não encontrar emprego e pensa que o emprego só está no Porto ou em Lisboa. Esse é um pensamento errado, porque emprego aqui em Portugal existe e aparece na maioria das cidades. Bem que no centro vai ter mais oportunidades, porém nas cidades arredores a pessoa consegue também encontrar emprego. Se a pessoa mora numa cidade ao redor de Lisboa, a pessoa com certeza consegue trabalhar em Lisboa, vai gastar um pouquinho com passe, vai gastar um pouquinho com transporte, mas ainda assim vai ter um custo de arrendamento mais barato. Então pensa nisso, se você pensa em vir para Portugal, não fique nos grandes centros e more em cidades vizinhas ou nas cidades arredores dos grandes centros de Portugal. Fica uma opção também para você, Azambuja. Azambuja tem muitas fábricas, tem muitas oportunidades de empregos em fábricas. O que mais predomina em Azambuja, as vagas que mais predominam são fábricas. E já coloca isso na sua agenda e pesquisa um pouquinho sobre a cidade, se você tem interesse em morar nessa cidade, porque lá o arrendamento acaba sendo um pouquinho mais em conta. E a segunda dica é: procure casa presencialmente. A maioria dessas casas mais baratas e afastadas no centro das cidades, dificilmente você vai encontrar essas casas disponíveis ou anunciadas nos sites. E querendo ou não, quando você vai procurar uma casa presencialmente nessas cidades mais afastadas, você acaba conhecendo mais um pouquinho do bairro que você vai morar e você vai encontrar placas, né, de casas a serem arrendadas. Vou contar um pouquinho daqui da história de um casal amigo. Eles moravam num quarto e, devido à liberdade que eles não tinham, eles buscavam por uma liberdade, ter o seu próprio canto, então decidiram começar a procurar uma casa. E eles foram num bairro que ficava nos arredores da cidade que eles moravam e procuraram por placas de casas a serem arrendadas e quase que encontraram poucas placas, e a maioria das placas que haviam encontrado ou já tinha alguém que já ia arrendar. E o que eles fizeram? Eles começaram a perguntar nas pessoas que moravam naquele bairro se sabiam de algum lugar ou de alguma casa que estava sendo arrendada. E até que eles encontraram um T2 no preço de 250 euros. Ou seja, um preço muito em conta, muito barato para um T2. E querendo ou não, era um preço muito em conta e muito econômico para um T2 aqui em Portugal. Dificilmente você vai encontrar um T2 por 250 euros. Ou seja, se eles não tivessem ido presencialmente, perguntado nos arredores daquela cidade, né, de casas que estavam a arrendar, com certeza eles não teriam essa oportunidade de encontrar um T2 nesse valor de 250 euros. E além do mais, eles podiam conhecer um pouquinho mais do bairro antes de pagar o senhorio da casa e entrar na casa. E por outra, as casas que ficam afastadas dos grandes centros, dificilmente os senhorios pedem muitos requisitos. E esse é um dos pontos positivos de morar em bairros afastados dos grandes centros. E a terceira dica para você encontrar casa barata aqui em Portugal é entrar num site idealista. Esse site é fantástico. Por quê? Porque você consegue filtrar o preço que você tem a pagar pela casa, a tipologia da casa, e também você consegue filtrar pelo bairro ou a cidade que você pretende encontrar a casa. E através do site você vai conseguir encontrar as imagens do imóvel para você ter uma ideia e conseguir fazer uma visita nesse caso, né? E através dele você consegue entrar em contato com o proprietário da casa, marcar uma visita e de forma a ver o imóvel, avaliar o imóvel. Dessa forma você consegue obter várias opções também, né, através do site idealista, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem e darem uma olhada. E se você estiver ainda fora daqui de Portugal, consegue ter acesso, conversar com o proprietário das casas que você encontrar e talvez, né, negociar com eles a fim de obter boas respostas. Só um detalhe: não feche, não pague o senhorio da casa sem antes conhecer a casa ou sem antes ver a casa, a não ser que você seja indicado por alguma pessoa conhecida. É isso e a gente se vê no próximo vídeo.